aí do amigo escuro, que é democratizar o processo. A pessoa, se a gente restringisse para aqueles que já estão lá na Constituição que podiam entrar com a DIN, não é por aí. A interpretação não deve ser essa. Outra coisa também é a relevância da matéria. E aí a gente não pode confundir duas coisas. A relevância da ação, a ação direta de inconstitucionalidade, ela é sempre relevante. Ela mexe com a interpretação constitucional diretamente. Mas, às vezes, o conteúdo da ação demanda uma complexidade maior na cognição de quem vai formar aquele determinado julgamento, aquele entendimento, e isso também é requisito para a admissão ou não do amigo escuro. Por exemplo, naquelas ações diretas de inconstitucionalidade em que o Supremo ele modula os efeitos da ação, ele diz, olha, isso aqui é inconstitucional, mas só vai valer daqui para frente. Daqui para trás vai ficar como estava. Essa norma inconstitucional vai ficar aplicada. Ou então daqui a 2 anos, como por exemplo a questão dos municípios, que o Supremo disse lá, os municípios foram criados ao arrepio da Constituição, que aquela decisão só valeria 2 anos depois, fazendo um apelo ao legislador que ele resolva logo essa situação. Então, quando há uma modulação de efeitos, porque a gente sabe que a norma declarada inconstitucional pelo Supremo, ela é inconstitucional desde a origem, isso aí não há dúvida. Desde que foi criada, ela é inconstitucional. Agora, só que a aplicação, certo, dessa decisão do Supremo pode ser modulada. A gente sabe que tem que ter um quórum qualificado lá, 2/3, para que se faça isso, mas pode ser modulado. Então, dizer, olha, é inconstitucional, mas como vai ter uma repercussão em relação à segurança jurídica, à ordem social e tudo mais, é só daqui para frente, ou então é daqui 2 anos para frente. Quando uma ação tem isso, quando o relator percebe que vai ter esse tipo de questão de fato aí para ser organizada, equilibrada e harmonizada, é um bom sinal de que é bom ouvir a sociedade, ouvir o amigo escuro, porque mostra aí o quanto o conteúdo envolvido é relevante. Bom, a manifestação do amigo escuro é uma manifestação que desde o seu começo poderia ser escrita, mas não desde o seu começo poderia ser feita a sustentação oral na sessão do Supremo em que está sendo julgada a DIN. Foi preciso uma emenda regimental, o ministro Moreira Alves resistia muito a isso, não queria de jeito nenhum que o amigo escuro sustentasse, chegasse lá e fizesse sustentação oral, basta o que ele escreveu aí. Então, percebam vocês o mau humor que a Corte tinha em relação a essa inovação dessa figura que vem, como eu digo, só para democratizar o judiciário. Mas, depois de muito tempo, certo? De muito debate, inicialmente não era aceito, veio uma emenda regimental em 2004 e admitiu, sim, a sustentação oral feita pelo amigo escuro lá na sessão. Quem teve a oportunidade de acompanhar a quantidade de sustentações que ocorreram no julgamento da ADIM das células-tronco. Então, cada um ali fazendo, tentando convencer os ministros que a melhor aplicação da norma era aquela, a compatibilidade ou não da norma com a Constituição existia ou não existia. Agora, embora ele possa se manifestar por escrito, o amigo escuro, na ação direta, embora ele possa sustentar oralmente, da decisão que disse a norma é constitucional ou não é constitucional, da decisão da ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade, ele não pode recorrer. Não pode embargar a declaração, que é a saída para esse tipo de julgamento. Ele não pode recorrer do que acontece ali, porque ele vem apenas soltar essa opinião e o Supremo castrou essa possibilidade, inclusive, dele até embargar de declaração dessa decisão proferida na ADIM, na ADC. São essas ferramentas processuais que o amigo escuro tem. Pode se manifestar por escrito, oralmente sustentar, mas não pode recorrer da decisão proferida na ADIM da ADC. Quanto à aplicação do Instituto na ADPF, ocorreu um veto na lei que regulamentou a ADPF, na 88/82, do presidente da República, em relação a um artigo que transcrevia igualzinho lá da lei da ADIM e da ADC, a intervenção do amigo escuro para a lei que regulamentou a ADPF. O presidente vetou argumentando de 2 formas. Primeiro, isso atrapalhava a celeridade do processo da ADPF.
essa intervenção do amigo Escúria. Vejam vocês, mais uma vez, o espírito reacionário de não admitir um instituto só vem a democratizar, insisto, a interpretação constitucional. E o outro argumento é que se o Supremo entendesse, sim, que era o caso de intervenção de amigo Escúria, ele poderia aplicar por analogia a lei da ADIM e da ADC. Fazia uma aplicação analógica, já que, como eu disse lá naquela hora passada, já um pouco, que a DPF muitas vezes funciona como uma verdadeira, tem uma função igual, semelhante ao que acontece na ADIM e na ADC. Então, se socorra por analogia lá da lei da ADIM e da ADC. Nós vivemos só fazendo um parêntese, eu não poderia deixar de dizer isso aqui, nós vivemos uma era do legislador covarde. Cada vez mais o legislador ele cria conceitos jurídicos indeterminados, não define nada para que o hermeneuta venha e coloque conteúdo na norma. Um exemplo disso foi uma confissão feita no plenário do Supremo pelo ministro Nelson Jobim, dizendo que, quando foram lá na Constituinte fazer aquela norma que dizia, aquele dispositivo que dizia que o trabalhador tem um dia de descanso por semana. Aí chegou lá o movimento de classe, da classe dos empregadores, e disse um dia por semana e ponto final. O pessoal lá, os sindicatos, etc., dizia, não, um dia por semana no domingo. Aí os empregadores diziam, não, no domingo não, porque o shopping é bom abrir no domingo e tudo mais. Aí os empregadores, mas trabalhador é gente, eu quero passar o domingo assistindo Silvio Santos com meus filhos. E essa confusão todinha, o legislador disse, não tem problema, vamos resolver assim, preferencialmente aos domingos. Pronto. Aí, preferencialmente aos domingos, enganou, coitado dos empregados, e se é de preferência, então um abraço, né? Não vai ser agora só na segunda-feira, só porque eu sou mau. Aí, essa questão da ADPF ficou assim também. Aplique por analogia, se quiser. Vá buscar lá na lei da ADIM, né? Vamos criar conceitos jurídicos indeterminados, relevância da matéria. Vamos criar conceitos jurídicos indeterminados e deixa que o aplicador, que o hermeneuta, coloque o conteúdo nisso aí. Mas na lei da ADPF, só para não cansar mais vocês, eu vou só ler uma vezinha mais um dispositivo de lei, que é o da ADPF, que diz assim: se entender necessário, artigo 6º, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejam a arguição, requisitar informações adicionais, designar peritos ou comissão de peritos, para que emita parecer sobre a questão ou ainda fixar data para a declaração em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Na ADPF tem esse dispositivo aqui. Aí uns dizem, isso aí não é reconhecimento de participação de amigo Escúria, não, isso é uma abertura procedimental. Se quiser, o relator abre isso aí. Se quiser, ele não abre essa manifestação aí. Mas isso aí não quer dizer que é aquele amigo Escúria que está lá na lei da ADIM e da ADIM e da ação declaratória de constitucionalidade. Mas aí tem ministro do Supremo que diz que essa aqui é uma manifestação, sim, de amicus curiae, na própria lei da ADPF. Tem outros ministros do Supremo, como, por exemplo, Marco Aurélio, vai buscar lá na lei da ADIM, por analogia, a participação do amicus curiae na ação da ADPF. Por fim, o controle de constitucionalidade pela via da ação concentrada em face da Constituição Estadual, que nós temos, por exemplo, a realização pelos tribunais de justiça, também comporta a participação de amicus curiae. Ou seja, nós temos a Carta Estadual, uma norma estadual, por exemplo, que está sendo glosada em face da Carta Estadual. Quem faz esse Tribunal de Controle de Constitucionalidade pela via da ação direta de inconstitucionalidade, todos nós sabemos que é o Tribunal de Justiça. Se a carta é federal, aí é o Supremo. Mas se a carta que está sendo tomada como parâmetro é a Carta Estadual, o Tribunal de Justiça. Lá também deve ser aplicada essa lei, sim, da ADIM e da ação direta de constitucionalidade para permitir a intervenção do amicus curiae, porque quem legisla no Brasil em direito processual é a União. Se a União fixou essa norma processual para aplicação na ADIM, tem que ser aplicado, sim, também na ADIM estadual. E, só para arrematar, essa mesma lei, a 9868, que criou isso para a ADIM, modificou a organização judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que nós sabemos que quem organiza lá é a União, e
lá na lei de organização, colocou lá também a participação do amicus curiae no controle que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios faz da lei distrital, glosada em face da Carta Distrital. Então, por conta disso, não há dúvida de que o amicus curiae também existe lá no Tribunal de Justiça, quando a ação direta de inconstitucionalidade é feita em face da Constituição Estadual. Queria agradecer a atenção de vocês, dizer que estou aqui aberto para as perguntas, sou inglês, só no queixo, só na conversa, porque eu não sou inglês coisa nenhuma, mas terminei na hora e não estourei o tempo, porque senão eu não volto de carona com meu amigo Frederico Kohler, que vai tomar na sequência aqui. Obrigado.